relação ao governo, né? Os aliados ali do presidente Lula, como que eles encararam essa decisão. Queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, então. Olha, eu conversei com alguns ministros do governo Lula, Camila, e uma ala ali dos ministros e dos auxiliares de Lula na área jurídica, eles viram um erro nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A avaliação é de que o principal erro desse despacho de Alexandre de Moraes proibindo o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias está na fundamentação. A leitura entre esses ministros do governo Lula é de que Moraes errou ao fundamentar essa proibição apenas na carta divulgada pelo Flávio Bolsonaro no fim de semana, uma carta assinada pelo Jair Bolsonaro, na qual o Bolsonaro pede união da direita em torno da candidatura do filho ao Palácio do Planalto. A avaliação dos ministros do governo Lula é de que somente essa carta, a divulgação dessa carta por si só, ela não é suficiente para determinar essa proibição de contato entre Flávio e o pai. Os ministros do governo Lula citam, por exemplo, que o Alexandre de Moraes poderia ter determinado essa proibição de contato, de visita entre Flávio e o pai com base no caso Master. O Flávio hoje, ele é investigado pela Polícia Federal por conta ali dos repasses que o Vorcaro fez para financiar o Dark Horse, que é um filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, alguns ministros dizem, por exemplo, nos bastidores, que o Moraes poderia ter determinado essa proibição de contato, de visita entre Flávio e o pai, com base nessa investigação, dizendo, olha, como o Flávio é investigado nessa questão do caso Master, né, investigado por buscar ali recursos do Banco Master para favorecer o pai, porque esse filme era sobre a história do pai, ele poderia determinar ali, dizendo, olha, não cai muito bem esse contato entre pai e filho durante essa investigação. Mas o Alexandre de Moraes acabou aí optando por proibir baseado somente na carta. E na avaliação dos ministros de Lula, isso não seria fundamento suficiente para isso. E mais do que essa avaliação jurídica, há também a avaliação política, de que essa decisão, com essa fundamentação enfraquecida na avaliação dos auxiliares de Lula, ela reforça, né, aquela tese de vitimismo que o Flávio e seus aliados já vêm tentando emplacar desde que essa decisão saiu ontem. Tem uma aposta, inclusive, viu, Camila, ali entre alguns aliados do ministro Alexandre de Moraes, de que ele pode rever essa decisão. A OAB, né, já entrou ali com um pedido, acho que vocês já noticiaram isso aqui, pedindo que o Alexandre de Moraes reveja essa decisão, não por ser pai e filho, mas pelo fato de que o Flávio é também advogado do pai, né? E a OAB, obviamente que a entidade classista dos advogados, ela pede que o Alexandre de Moraes reveja a decisão para garantir as prerrogativas de Flávio como advogado. O Flávio está ali, né, designado como advogado do pai, então a OAB entrou nesse circuito e há uma aposta ali entre alguns ministros do Supremo que, né, lidam bem com o Alexandre de Moraes, de que ele pode rever, seja com base nessa manifestação da OAB, seja com base no recurso do Flávio Bolsonaro. A própria defesa falou isso na nota que eles soltaram ontem, né? Que, além de tudo, ele é advogado do pai, então que ele não poderia impedir o senador de visitar o pai por essa razão, né? Mas, inclusive, Gadelha, você está falando aí sobre essa repercussão tanto do lado do governo, do lado da campanha, mas o próprio Flávio Bolsonaro se pronunciou ontem, se manifestou, fez uma live, e a gente tem uns cortezinhos dessa live, alguns trechos, no qual ele até, inclusive, reforça esse discurso que você falou, de que ele está sendo perseguido, de que o ministro estaria perseguindo ele. Vamos conferir um trechinho e a gente volta aqui para comentar um pouco mais sobre isso. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim, para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes, é uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já estou antecipando para vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa para me trazer sofrimento, para que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não está nem aí para um ser humano, para a família de ninguém. A pessoa que não mede esforço para fazer maldade, para inventar crime contra os outros, para destruir a vida de centenas de brasileiros, como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram. A gente observou então aí, né, ele fazendo uma live, falando um pouco diretamente para o ministro Alexandre de Moraes. Tem uma mudança no tom, deve ter alguma mudança no tom de Flávio em relação a Moraes?
Tem sim, viu, Camila? A ordem na campanha do senador Flávio Bolsonaro é partir para o enfrentamento político contra Alexandre de Moraes depois dessa decisão do ministro que proibiu o senador de conversar, de visitar o pai durante 90 dias. Eu conversei com integrantes ali da campanha que dizem que o senador, o Flávio, vai para o enfrentamento ali, vai para o embate público com o Alexandre de Moraes. E a gente já viu um pouco aí, né, desse novo tom que o Flávio Bolsonaro pretende adotar a partir de agora nessa live, né? Ele chamou a decisão do Alexandre de Moraes de desarrazoada, né? Uma palavra difícil de dizer, mas ali partiu para as críticas pessoais ao Alexandre de Moraes. Lembrando que até então o Flávio ele vinha tentando moderar as críticas ao Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, o Flávio vinha evitando nominar os ministros ao fazer críticas. Ele fazia críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas nunca nominava, né, nunca dava nome aos ministros. Agora, a ordem é partir para o enfrentamento com o Alexandre de Moraes. E o que ele busca com isso? Busca animar a militância. A militância vinha reclamando, a militância bolsonarista, vinha reclamando que o Flávio estava muito moderado. Então, quando ele vai ali, né, a intenção de partir para o enfrentamento contra o Alexandre de Moraes é animar a militância da direita, animar a militância bolsonarista a também partir para a defesa dele, né? E aí o Flávio vai ter que calcular, porque uma parte da campanha defendia que ele tivesse uma posição mais moderada para tentar atrair o eleitorado de centro. Então ele vai ter ali que modular essa reação. Por hora a ordem é partir para o enfrentamento, mas eu acredito que ele não vai para um enfrentamento ali tão forte, porque ele sabe que isso pode afastar o eleitor de centro. Numa eleição tão acirrada e tão polarizada como deve ser essa, eu acho que o eleitor de centro vai ser quem vai definir essa eleição. Então ele vai ali para o enfrentamento, mas acho que não vai esticar tanto a corda para evitar ali afastar o eleitorado de centro, né, nessa disputa. A gente ainda tem bastante tempo, pelo menos até o primeiro turno, né? Então a campanha acaba fazendo esses ajustes, né? Às vezes acirra um pouco mais esses ânimos, aperta mais o discurso, volta, então ele vai Tem um fazendo ponto esse também cálculo, que me né? chamou a atenção, Camila, não sei se você viu, a segunda live que ele faz. A primeira live que ele fez foi no fim de semana para ler a carta do pai, e agora ontem ele resolveu se pronunciar por meio de uma live. Segundo os integrantes da campanha, o Flávio deve voltar a fazer mais lives também nesse aceno à militância bolsonarista. Isso remonta ao Jair Bolsonaro. Quem acompanhou as eleições de 2022, quem acompanhou o governo Jair Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro fazia lives semanais, ele evitava dar entrevistas à imprensa e optava por fazer aquelas lives, né? Quando ele era presidente, fazia as lives lá do Palácio da Alvorada, sempre levava um ministro ou um convidado, e o Flávio, segundo os auxiliares, deve retomar esse costume aí, tentando fazer, a ideia é tentar fazer pelo menos uma live por semana para se pronunciar, copiando estratégia adotada pelo pai durante a presidência da República. Perfeito, bem parecido com o que a gente acompanhou de Jair Bolsonaro. A gente vai seguir por aqui dando mais notícias sobre esse assunto e a gente conta com você também, Gadelha, para trazer mais bastidores aí sobre a campanha de Flávio e sobre tudo que você apura aí dos poderes. Obrigado, Camila, e acompanhe a coluna Igor Gadelha, que a gente, todo lance, toda novidade, a gente está publicando lá. Pois é, fiquem ligados. E agora a gente vai